a todos, bom dia aos presentes, bom dia a quem está online. Bom, antes de começarmos o nosso quinto network Immunology meeting, queria só dizer 2 ou 3 palavras palavras de agradecimento. Agradecimento ao NDAI, na pessoa do Dr. Carlos, do nosso coordenador, Dr. Carlos Carneiro, e da doutora Margarida Jacinto, que são os mentores e os dinamizadores destas reuniões. E, de facto, estas reuniões rapidamente adquiriram uma importância muito grande e foi como que uma onda vinda do sul do país e que já se estendeu até ao norte. E isso terá muito a ver com a essência destas reuniões, porque além de serem uma oportunidade de atualização, são essencialmente uma oportunidade das pessoas se conhecerem. E conhecemos não só médicos de diferentes especialidades, como também enfermeiros, farmacêuticos, e é toda esta oportunidade de conhecermos quem gosta e quem se dedica a esta área, trocarmos experiências, e de facto é muito importante. Quem trabalha em meios periféricos e em centros pequenos sabe perfeitamente a importância da criação destes elos, destas pontes a outros centros, de modo que nos possamos sentir até confortáveis e apoiados no nosso trabalho. Quero agradecer a confiança que depositaram no grupo do Funchal em organizar esta reunião. Quero agradecer a vossa vinda, o terem atravessado o Atlântico para cá estarem. E só posso-vos dizer, bem-ajam pelo vosso trabalho. Obrigada. Quero agradecer aos palestrantes, quer os que estão online por impossibilidade de se deslocarem por imposições profissionais, quer especialmente a doutora Alexandre, que também atravessou o Atlântico e que veio cá presencialmente, e aos nossos palestrantes da casa, que eu sei que alteraram a sua vida pessoal, alteraram fins de semana já programados para poderem cá estar. Quero agradecer ao César Ramos a disponibilidade que nos deu, podermos utilizar esta sala, e quero agradecer ao Gabinete de Comunicação, essencialmente à doutora Raquel, todo o apoio que nos tem dado, e que de facto o apoio do Gabinete de Comunicação foi essencial para podermos termos esta reunião. Por fim, quero agradecer à indústria farmacêutica. Como sempre, sem vós era impossível, quer a AbbVie, quer a Natal. E obrigada a todos pela presença. Vamos começar a nossa reunião, que é sob o tema da multidisciplinar da autoimunidade. E quem melhor para começar, de facto, o nosso coordenador, o Dr. Carlos Carneiro, que vai falar precisamente na multidisciplinar da autoimunidade. Obrigada.
Antes de mais, muito bom dia a todos. É um enorme gosto de poder estar aqui presente. Antes de mais, é como nós nos sentimos em casa, sempre com a recepção calorosa que nos recebemos por toda a equipa, não só do Funchal, mas é sempre muito importante percebermos esta dinâmica que existe em todos os grupos de autoimunidade ao longo do país. Como a doutora Teresa Faria referiu, é sem dúvida para nós um enorme orgulho vermos este projeto que se iniciou há um ano atrás na região sul dos hospitais da Zona Sul e que este ano começou a caminhar pela região norte e pela região centro e, portanto, foi um projeto ambicioso de 12 reuniões anuais, mas que juntou todos os hospitais distritais e centrais e que de alguma forma nos permite criar estes elos e, sobretudo, partilharmos entre colegas de diferentes especialidades aquilo que nos une, que é realmente a autoimunidade. E, como sabemos, a autoimunidade existe em diferentes tipos, e é verdade que esta autoimunidade é algo que nos une, mas também é algo que nos complementa. Portanto, é importante nós vermos desta forma multidisciplinar a forma como nós possamos, de alguma forma, criar estes elos, e estes pontos são, sem dúvida nenhuma, o ponto de partida para que possamos fazer outros projetos em consonância com outros colegas de outras especialidades e com outros centros que estão espalhados pelo país. Permitem-me realmente agradecer não só a todos os presentes que estão aqui fisicamente connosco, online, e também a todos os palestrantes que realmente aceitaram este desafio em partilhar connosco esta manhã de sábado, e sem dúvida uma especial apreço à Comissão Organizadora pelo símbolo que deu desde o início em realmente abordar este projeto e concretizá-lo, e obviamente que também à indústria que tem-nos acompanhado ao longo destes meses, e é sem dúvida para nós um enorme gosto podemos partilhar exatamente isso. Faço votos que este seja o caminho de início deste projeto, e é sem dúvida nenhuma o nosso empenho em realmente concretizá-lo nas próximas reuniões. Quando colocaram o desafio de falar sobre a abordagem multidisciplinar na autoimunidade, eu pensei em fazer esta apresentação só com o primeiro slide, e acho que o primeiro slide define o que é a abordagem multidisciplinar, que é o conjunto de várias especialidades em torno da autoimunidade, que, portanto, é uma forma de nós podermos abordar o que é que nós temos sobre a autoimunidade. Podemos ter autoimunidade nos olhos, no rim, na pele, na parte dos órgãos sistémicos, mas no fundo a autoimunidade em sua forma de apresentação nas diferentes características que existem e realmente neste tipo de autoimunidade. Portanto, no fundo, é um conjunto de peças de um puzzle em que as suas formas de apresentação, que muitas vezes são inespecíficas em diferentes doenças autoimunes, se complementam e têm abordagens e muitas vezes sintomas que à partida muitas vezes são inespecíficos, mas são apenas o caminho de realmente do que está por trás da autoimunidade. É verdade que quando nós tentamos ter um diagnóstico é sempre um desafio. Esse desafio não é só pelos diferentes tipos de doenças autoimunes, mas temos de ter sempre cuidado, que muitas vezes tratamos mais os sintomas e menos as causas. E, portanto, é muito importante nós percebermos até que ponto é que, ao perceber o que está na base e irmos ao fundo da questão, é que realmente leva muitas vezes a que os diagnósticos nem sempre sejam os mais corretos, muitas vezes os sintomas são inespecíficos e, portanto, nem sempre é fácil de nós conseguirmos, logo à partida, percebermos o que é que está na forma da base, exatamente, da doença e da patologia dos nossos doentes. A maior parte dos nossos doentes, todos nós temos isso na nossa prática clínica, já passámos por vários médicos, passaram por diferentes especialidades, por diferentes números de exames complementares de diagnóstico, mas no fundo o que eles têm é um conjunto de sinais e sintomas que até então não encontraram uma resposta para que esta forma multidisciplinar tivesse de ser feita. Nem sempre existe um teste simples ou patognomónico muitas vezes de cada patologia. Nós temos vários grupos de anticorpos que fazem parte de um grupo de doenças, mas nem sempre estão relacionados à própria patologia em si. São muito sensíveis, muitas vezes há pouca especificidade e para complicar um pouco todo esse sistema é que muitos deles podem estar positivos relacionados com o determinado síndrome e muitas vezes não são a causa, mas sim a consequência de um conjunto de afetações que estes órgãos possam estar. Portanto, nem sempre é fácil nós percebermos exatamente isso. E por isso é que a autoimunidade nem sempre é preto nem branco. É um conjunto de sinais e de sintomas que eu vos referi, em que muitas vezes esta forma de apresentação acaba por nos demonstrar que a parte do diagnóstico é mesmo esse desafio. E esse desafio que é nós colocar, e por isso é que a abordagem da melhor forma
tem que ser de forma ativa, de forma presente e de alguma forma partilhada. Nós na medicina temos alguma dificuldade em partilhar as coisas e assumimos que somos muitos médicos, muitas vezes de quintas, exatamente nesse sentido, e infelizmente nós temos que dar este pontapé de saída e sairmos das nossas cercas e percebermos que realmente nós trabalhamos em conjunto em prol do doente. E se nós centrarmos o doente como o papel central, nós percebemos realmente que tudo nós devemos gravitar à volta do mesmo. E por isso é que estas peças do puzzle são peças que muitas vezes nós, à partida, não conseguimos encontrar o seu encaixe, e esta abordagem de uma forma multidisciplinar acaba por nos perceber exatamente nesse sentido. Uma das primeiras coisas que eu costumo dizer aos meus doentes na consulta é que o diagnóstico tem muito a ver com aquilo que nós vemos num copo, se está meio cheio ou meio vazio. Não é o facto de termos passado por vários colegas antes de nós, os colegas não deixaram de ter conhecimentos para realmente fazer o diagnóstico, nem tiveram essas alterações. Às vezes tem a ver com a forma complementar que, devido ao seu know-how, à sua experiência, ao número de casos que têm determinada patologia, podem ter essa abordagem. Portanto, esta complementariedade não é numa perspectiva de acharmos que somos melhores ou piores do que os outros. É de alguma forma nós percebemos do que é que nós podemos otimizar de melhor com o nosso conhecimento e de alguma forma contribuir para que isso mesmo. E portanto, do ponto de vista médico, a forma de nós identificarmos em relação ao diagnóstico é apostarmos naquilo que melhor sabemos. Uma história clínica o mais completa possível, ouvir sobretudo o doente e ter um exame objetivo minucioso. É verdade que numa era em que a medicina está cada vez mais hiper-especializada, com exames de diagnóstico cada vez mais avançados, nós muitas vezes andamos à procura de exames de diagnóstico para nos dizer aquilo que nós não sabemos. E se nós partimos como base o exame clínico objetivo, minucioso e realmente a história clínica, ou mais de alguma forma minuciosa, nós percebemos que a verdadeira arte da medicina está realmente no nosso diagnóstico. Até então, se nós pensarmos na abordagem da multidisciplinaridade, eu tentei ver este projeto de uma forma um pouco diferente. É verdade que, como eu referi há pouco, existem várias especialidades que interceptam do ponto de vista das suas abordagens na doença autoimune, mas temos que perceber se o doente com doença autoimune, eu quis centrar a minha apresentação exatamente nisto. Portanto, o que é que o doente autoimune pode beneficiar com esta abordagem? E assim, eu coloco aqui como início o papel da enfermagem. Nós cada vez ao longo do tempo temos de alguma forma algum cuidado em que todos os nossos colegas e todos os nossos profissionais que trabalham connosco devem ser feitos de uma forma complementar e nós devemos criá-los para as nossas equipas. Nós temos que lhe dar não só competência, mas temos de alguma forma integrá-los na abordagem dos nossos doentes. E isso é verdade que o facto de nós fazermos várias coisas, desde registros, observações, comunicações, tratamentos, ensinos da medicação, são algo que nós fazemos no nosso dia-a-dia através do hospital de dia. Aquilo que eu contém o conceito do hospital de dia e que tento ter na minha unidade é que o hospital de dia é muito mais do que fazer ensinos, é muito mais do que fazermos escalas. É de uma forma integrada em que o papel da nutrição, da enfermagem, da neuropsicologia e do ponto de vista do exercício tem que estar como alicerces de base e início dos doentes autoimunes. Esta abordagem, que, do meu ponto de vista, acaba por ser complementar e acaba por nos levar realmente ao conjunto de várias perspectivas em termos de avaliação. Isso passa por, não só por estes ensinos que foram feitos, a própria gestão do regime terapêutico. Às vezes é muito difícil nós percebermos que nem sempre, e sabemos isso através dos genéricos, muitos doentes estão a fazer um conjunto de medicamentos muitas vezes sobreponíveis, porque não fazemos a revisão terapêutica, exatamente nesse sentido. E muitas vezes este processo de transição é um processo de transição difícil, por várias razões. Primeiro, pela condição da doença autoimune, que muitas vezes ainda tem aquele estigma do medo de perceber o que é que vai acontecer, qual é o prognóstico que está relacionado com o próprio rótulo da própria patologia. Nós próprios sabemos, dando um exemplo, o lúpus, e quando falamos de lúpus, seja a sua abordagem subcutânea, seja a abordagem sistémica do rim, seja a abordagem do ponto de vista de vários atingimentos de vários órgãos, ainda temos esse paradigma do que é que muitas vezes o doente pode enfrentar, porque até há uns anos atrás
nós sabemos que existem diferentes tipos de apresentação desta doença. E o que é certo é que este impacto de vida e que muitas vezes a abordagem destas doenças em que nem sempre se vê, e portanto isso implica muitas vezes que a pessoa viva estes paradigmas de uma forma sozinha, porque eu costumo dizer que é mais fácil nós partirmos um braço e vermos que o braço está partido, do que muitas vezes temos um conjunto de sintomas que nem sempre se é dado o devido valor, tanto a nível profissional como a nível pessoal. E isto acaba por, de alguma forma, ser impactante nesta própria gestão. Portanto, acima de tudo, é importante primeiro conhecermos o doente, avaliarmos o processo de transição da saúde e tentarmos desmistificar o mesmo. Tentarmos perceber que tudo que está à volta, como depressão, stress, ansiedade, podem funcionar não só como triggers da própria ativação da doença inflamatória, mas também como consequência do não diagnóstico ou de uma não abordagem, de uma não compreensão nesse mesmo sentido. Por outro lado, nós sabemos que existem várias variáveis e essas variáveis estão associadas a várias coisas, a vários projetos de vida, às relações profissionais e pessoais que os próprios doentes têm, à própria interação e de conhecimento de muitas crenças, muitas emoções que estão relacionadas e perceber que as pessoas saibam perfeitamente qual é o plano terapêutico está muito bem delineado e nós assumirmos que o facto de nem sempre atingirmos os nossos objetivos não é uma derrota, é um desafio. E isso nós abordarmos dessa maneira é algo que nós podemos, de alguma forma, demonstrar e partilhar perante o doente, porque as expectativas criadas, muitas vezes a sua gestão das mesmas nem sempre é fácil e muitas vezes isso limita realmente no nosso dia-a-dia a própria relação médico-doente, que é muito importante e que se deve basear sobretudo numa relação de confiança, e para isso eu defendo que nós devemos ter um contacto acessível. Não quer dizer que o contacto seja ser feito pelo próprio médico, mas pela equipa da unidade, de forma que essa equipa possa corresponder de uma forma mais rápida e célere a algumas questões que ser feitas. É uma forma de hospital de dia que é feita de forma de urgência, em que a relação entre a casa e o hospital acaba por ser baseada numa relação de prioridade. Esta consulta de enfermagem, o que é certa, necessita disto tudo, que nem sempre existem, de alguma forma, nas nossas unidades hospitalares. Acima de tudo, tempo, disponibilidade, as ferramentas necessárias para que isso aconteça, porque é muito fácil nós falarmos disto, mas muitas vezes a sua implicação na prática clínica nem sempre é tão fácil assim de criar. Mas, acima de tudo, precisa de recursos humanos, e esses recursos humanos têm que ser valorizados, têm que ter, de alguma forma, ter a formação para isso, e o que é certo é que o facto de nós termos aqui esta nossa disponibilidade em, num sábado de manhã, estarmos a falar sobre estas coisas, é porque já temos esse primeiro pontapé de partida para tentarmos construir algo melhor. A quebra, muitas vezes, da eficácia pode provocar, muitas vezes, uma ausência adequada à resposta terapêutica que é feita, e isso cria uma queda livre que nem sempre é feita de uma forma regulada. Porquê? Porque as pessoas recorrem cada vez mais aos serviços de urgências, são vistas muitas vezes por colegas que muitas vezes não têm a formação ou a diferenciação necessária para orientarem, para encaminhar, e acima de tudo, até acrescentei outra coisa, não têm muitas vezes a responsabilização necessária para assumir e para encaminhar depois exatamente para a especialidade ou para a equipa que está por trás. Portanto, muito boa parte destas estratégias acaba por, no fundo, nós criarmos isto e potenciar alguns protocolos de acompanhamento, e esse trabalhar de equipa é fundamental. Na segunda parte, o papel da nutrição para mim é fundamental. É verdade que nós andamos muito de modas, e andamos muito cada vez em dietas mediterrânicas, dietas low fat, dietas mediterrânicas, e sobretudo agora com este impacto e influência que as redes sociais têm, cada vez mais os nossos doentes são muito suscetíveis a ir de acordo com as modas e questionam-nos sempre isso tudo. Mas o que é certo é que a dieta tem um papel fundamental pelo seu processo pró-inflamatório que muitas vezes tem nas nossas patologias. É importante que a incidência das doenças imunomediadas, e não estamos a referir em relação ao glúten, à lactose, ao café, às massas, ao açúcar que sempre falamos, mas a nível do microbioma intestinal, e sobretudo nos enterócitos, nós percebemos que o seu processo inflamatório tem um impacto importante e, portanto, que esta abordagem complementar de colegas relacionados com a parte da nutrição acaba por ter esse papel e ser muito importante. E é verdade que nós não só comemos um alimento por dia, nós comemos vários, e portanto essa combinação da parte diética, dos microfibras, dos imunomoduladores e dos próprios moduladores do microbioma intestinal devem fazer parte de uma forma de abordagem e de gestão propriamente dita.
É verdade que as suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes têm potencial para mudar não só as vias inflamatórias como a microbiota intestinal. Existem cada vez mais uma abordagem em termos da pirâmide do estilo de vida nos nossos dia-a-dias, e é verdade que cada vez começam a ser os primeiros resultados, seja na artrite reumatoide, seja na psoríase, seja na tireoidite Hashimoto, em que os primeiros sinais da mudança do regime dietético têm impactante, nomeadamente a nível dos processos inflamatórios. Agora, até agora não é tudo unânime, portanto há várias alterações nesse sentido. E não é só a dieta que é o primeiro principal, e portanto nós devemos de alguma forma não só controlar os tais triggers, portanto, em do qual a stress, o sono reparador, o facto de realmente a pessoa ter uma integração propriamente da sua atividade física e, sobretudo, ter uma maior autonomia na sua atividade, portanto, não ter uma limitação funcional, e por isso é preciso ela estar bem medicada e que isso lhe conduz a uma melhor resposta, mas é verdade que também a prática do exercício físico acaba por estar associada. Portanto, é muito importante nós percebermos, antes de mais, quais são os seus hábitos alimentares, e aqui é muito importante não mudar totalmente o regime terapêutico, porque se um doente vai mudar uma dieta toda XPTO, como eu costumo dizer, e que não está habituado ou que não tem condições financeiras para o fazer, não vai primeiro aderir, segundo, não vai de alguma forma ter esse impacto que nós queríamos no nosso dia-a-dia, e sobretudo é muito importante para que, no sentido de nós percebemos a causa das coisas, perceber de antemão se existe alguma alteração gastrointestinal prévia, alguma condição existente que a pessoa possa ter, que possa de alguma forma influenciar o mesmo. E portanto é muito importante nós monitorizarmos a eficácia da estratégia nutricional e adaptar, obviamente, a essa gestão, nomeadamente em termos das outras fontes que possam de alguma forma associar. E quando eu falo de outras fontes, falo sobretudo de stress e de ansiedade. Cada vez mais, e sobretudo à vida que nós vivemos, nós temos muitos outros fatores que provocam desajustamento emocional e uma ansiedade, sobretudo pelas incertezas, sejam mundiais, sejam nacionais, sejam de alguma forma locais, sejam profissionais, ou até chegar ao ponto em que seja do ponto de vista pessoal. E esta incerteza muitas vezes não só tem um impacto na gestão e na própria evolução da doença, mas como acaba por de alguma forma trazer outros sintomas concomitantes, como a dor, como a fadiga, como realmente o stress e a falta de exaustão, e acaba por de alguma forma ter esse impacto nesse sentido. Há diferenças individuais na gestão das fontes do stress e do stress propriamente dito, em que as exigências são versus todos os recursos que nós podemos ter ao nosso dispor. Porque não adianta nós, de alguma forma, nós vemos a medicina com uma certa prescrição de exames complementares de diagnóstico, em que se nós não realmente nos apercebemos o que é que está na base realmente desta ativação das nossas doenças. O stress, no fundo, é o resultado de uma sobrecarga em que leva realmente a um quadro de uma exaustão física, cognitiva, emocional, em que muitas vezes a despersonalização e a desumanização que cada vez mais nós estamos atingidos realmente no nosso dia-a-dia, vai levar a essa baixa realização e à diminuição dessa eficácia. Assim, quando nós falamos sobre burnout, numa pessoa com doença autoimune, não só estão a estar relacionadas com outras fontes de stress que não têm a ver com a sua doença, como também a maior parte das doenças com doenças autoimunes, as pessoas são ativas e, portanto, o facto de se tornar de alguma forma dependentes, em que podem despender mais energia e nas suas tarefas, acaba por alguma forma ser a causa e ser a consequência ao mesmo tempo e levar realmente a essa quebra de trabalho, ao aumento do absentismo, à diminuição do envolvimento na produtividade e na sua eficiência e de alguma forma depois isto ter resultados na sua produtividade, aumentando o stress, diminuindo a qualidade de vida e aumentando obviamente as dificuldades financeiras. Nós não podemos esquecer que muitas pessoas com doenças autoimunes também cuidam de outras pessoas e portanto são pessoas ativas no seu local de trabalho, mas também são pessoas que de alguma forma têm alguma responsabilidade, porque cada vez estamos a tornar uma sociedade em que a esperança média de vida está a aumentar. E o que é certo é que cada vez os recursos para que depois de alguma forma nós podemos ter em termos de outras alternativas são cada vez mais escassos. E portanto, esta gestão, não só em controle da dor, mas em controle do stress, deve ser uma das nossas prioridades nesse sentido. E é verdade que muitas vezes, e ainda agora saiu um decreto-lei recente sobre os cuidadores informais e a saúde e o bem-estar em Portugal,
é algo que é muito importante porque, de alguma forma, leva-nos a que a necessidade do apoio psicológico e do apoio funcional esteja a estar associado. Mas os doentes não são só uma doença autónoma. Têm várias comorbilidades. E quando nós percebemos isso, daí a abordagem multidisciplinar deve fazer parte realmente das nossas condições. Porquê? Porque há outros problemas de saúde que estão na base e esses problemas de saúde, de alguma forma, devem nos levar a que nós possamos ter outro projeto exatamente nesse sentido. Assim, há alguns sinais de alerta que nós devemos estar atentos, seja maior agressividade, falta de prazer nas atividades diárias, falta de motivação, muitas vezes uma dificuldade de concentração. Nós, quando vemos muitas vezes nós dedicados demasiado tempo com os nossos telemóveis, ou a redes sociais, ou a scrollings de várias coisas, já são sinais indiretos que esta situação, de alguma forma, está relacionada com o mesmo. E isso acaba por levar em que são sinais indiretos e indiretos em que o doente não se está a conhecer a si próprio e acaba por estar ligado exatamente ao mesmo. Por outro lado, o autocuidado é extremamente importante, porque não só devemos, de alguma forma, pedir, mas, sobretudo, aceitar ajuda. E isso, acho que aqui é fundamental, nós percebemos a integração que é feita e o componente mais psicológico em que nós, médicos, podemos ter perante os nossos doentes, deve ser algo complementar sobre não só pensar em alternativas, em formas de realmente lutar sobre o que possa estar associado, como também, de alguma forma, libertar outras situações que quem cuida de si pode, de alguma forma, cuidar dos outros. Passando à nossa realidade, nesse sentido, a nossa unidade criou uma academia chamada Autoimmunity Care Academy, em que é feita juntamente com profissionais especializados na área da nutrição, na área do exercício, na área da neuropsicologia, em que é a nossa forma de nós trabalharmos com os nossos doentes. Nós mensalmente reunimos na comunidade, e porque começámos este projeto em Portimão, e agora passámos para cada cidade da Algarvia, e portanto é uma abordagem que nós temos processos específicos ao longo da semana com o nosso fisioterapeuta e com o nosso profissional de exercício físico em determinadas patologias, na artrite, nas espondiloartrites, na própria fibromialgia, inclusive, temos um conjunto de doentes sobre isso, em que, de uma forma global, com a nutrição, com a parte neuropsicológica, este é o nosso verdadeiro conceito de hospital de dia. Este verdadeiro conceito de hospital de dia é a abordagem, no meu ponto de vista, multidisciplinar, de uma forma prática, do doente como um todo, em que, de alguma forma, esta englobar-se faz com que, desde o início da pandemia, começámos de forma online até depois de uma forma presencial, em que com esta equipa fantástica que tenho tido a oportunidade de ver, nos juntamos no pavilhão da Câmara Municipais e que estávamos por fazer não só sessões sobre exercício, sessões sobre do ponto de vista da abordagem psicológica e da prática clínica, até mesmo com sessões de cooking, nomeadamente para determinadas patologias. E o que é verdade é que esta energia que se fala aqui e que realmente faz parte de um dos motes na parede do nosso ginásio desportivo é realmente incrível mesmo, porque nos permite como profissionais complementar esta situação. Eu costumo dizer que, por muito que nós tenhamos ideias, se nós não as concretizarmos, acaba por não ter exatamente este resultado final. E então, nós da equipa juntamos e fizemos 2 volumes sobre avaliação e prescrição de exercício físico e da abordagem nutricional, neuropsicológica e médica em condições especiais, nomeadamente na área da artrite, do lúpus, da espondilite, da osteoporose, das dislipidemias, da diabetes, e conseguimos juntar nestes compêndios o papel, no fundo, não só sobre o que é o papel do fisiologista do exercício, mas a abordagem que a sua prescrição, monitorização em determinadas patologias, de forma complementar com a parte nutricional, acaba por ter realmente ser utilizado do ponto de vista no ensino nas universidades para os alunos que estão a fazer neste momento o mestrado em Fisiologia do Exercício, mas também de uma abordagem também mais global da nossa prática clínica. Portanto, no fundo, o que eu queria trazer e partilhar convosco é que é muito importante o diagnóstico, mas sobretudo a referenciação precoce e para as outras especialidades.
Eu costumo dizer, não precisamos de esperar que um doente tenha um glaucoma ou uma nefrite lúdica para dizer às pessoas que precisamos de oftalmologia, precisamos da nefrologia, mas precisamos de antecipar. Não podemos andar a correr atrás do prejuízo. Podemos, se nós anteciparmos o que é que temos uma abordagem global deste tipo de patologias, obviamente que nós vamos não só contribuir para que o doente seja abordado de uma forma global e de uma forma mais completa, e sobretudo que estas equipas multidisciplinares, seja na área da nutrição, do exercício e da parte psicológica, aliada, obviamente, a uma inovação terapêutica, farmacológica e não farmacológica, e nós sabemos que na medicina esta área tem-se desenvolvido de uma forma muito rápida, mas nós não nos podemos esquecer, por um lado, como médicos, só diagnosticamos aquilo que conhecemos. Por outro lado, outra nossa responsabilidade são os doentes que realmente nos confiam em nós a gestão da sua doença. Temos que apostar muito na literacia na saúde e nas ferramentas a dar aos doentes que temos em questão. Muito obrigado. É esse o problema. Se calhar faço. A doutora tem a sua apresentação. Bom dia, é Raquel. Olá. Tem a sua apresentação aberta, doutora já. A doutora tem a apresentação já aberta. E já também perseveradamente falar deste tema, que é pequenino, por manifestações neurológicas de doenças imunomediadas sistémicas. E, portanto, eu vou tentar em 30 minutos, não vou falar, obviamente, disto tudo, vou fazer um resumo de algumas coisas mais que considero mais importantes. E, portanto, sem perder mais tempo. Agora, como é que eu mudo isto? Ai, cansou demais, foi demasiado rápido. Pronto, doente. Ok, portanto, vou falar de alguns aspectos gerais e depois vamos focar sobretudo no neuroadultos e nas manifestações neurológicas da doença de Sjögren e da doença de Best. Portanto, as doenças neurológicas imunomediadas podem atingir tanto o sistema nervoso central quanto periférico. E tanto num compartimento como no outro, basicamente podem atingir tudo o que é possível, desde os vasos ao parítimo, às meninos, aos vasos cranianos, à medula, e quer por envolvimento direto, quer por envolvimento competitivo, por exemplo. Doenças do neuro podem envolver o neurónio motor, o músculo e as neuropatias periféricas. Dentro do compartimento vascular, portanto,